Capítulo 46. A intensa oposição fracassa. Bem próximo aos israelitas viviam os samaritanos, um povo que havia surgido da união entre os pagãos que viviam nas províncias da Assíria e os remanescentes das 10 tribos que tinham ficado em Samaria e na Galileia. Os samaritanos eram adoradores de ídolos, tanto no coração como na prática. Na verdade, eles afirmavam que os ídolos serviam apenas para lembrá-los do Deus vivo, mas estavam acostumados a adorar imagens. Os samaritanos ficaram conhecidos como inimigos de Judá e Benjamim, quando ouviram que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Demonstraram disposição para ajudá-los na construção. Vamos ajudá-los nessa obra, propuseram, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês. Mas os líderes dos israelitas declararam: somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Esdras capítulo 4, versos 1 a 3. Apenas poucas pessoas tinham escolhido voltar para Jerusalém, e ao dar início a uma obra aparentemente impossível, seus vizinhos mais próximos vieram oferecer ajuda. Como vocês, nós buscamos a Deus, os samaritanos declararam. Vamos ajudá-los. Mas, se os líderes judeus tivessem aceitado essa oferta, teriam aberto uma porta para a idolatria. Eles perceberam que os samaritanos não estavam sendo sinceros. A respeito do relacionamento de Israel com as nações vizinhas, o Senhor declarou por meio de Moisés: não façam com eles tratado algum, e não tenham piedade delas, pois elas desviaram seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Deuteronômio capítulo 7, versos 2 a 4, capítulo 14, verso 2. Moisés predisse claramente os resultados de fazer alianças com as nações vizinhas. O Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso. Deuteronômio capítulo 28, versos 64 e 65. Por que a ajuda foi rejeitada? Zorobabel e seus companheiros estavam familiarizados com essas e muitas outras passagens semelhantes das Escrituras, e o cativeiro recente havia trazido muitas provas do seu cumprimento. Depois de terem se arrependido de todo o coração e renovado sua aliança com Deus, tiveram permissão de retornar à Judéia para que pudessem reconstruir o que tinha sido destruído. Deveriam eles, já no início de seus esforços, entrar em aliança com os idólatras? Eles tinham se reconsagrado ao Senhor junto ao altar erguido diante das ruínas de seu templo, e se recusaram a fazer aliança com aqueles que estavam familiarizados com a lei de Deus, mas não obedeciam aos seus mandamentos. O povo de Deus, em hipótese alguma, deve comprometer seus princípios aliando-se com pessoas que não o temem. Proteção contra as influências sutis. O povo de Deus deve se proteger contra toda influência sutil que busca ganhar entrada em seu meio por intermédio de insinuações cheias de elogios feitas pelos inimigos da verdade. Somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. Os inimigos que mais devemos temer não são aqueles que abertamente se declaram contra a causa de Deus, mas sim os que vêm com palavras suaves e conversa agradável, aparentemente procurando fazer amizade com os filhos de Deus, pois eles têm maior poder para enganar. Todo cristão deve estar alerta para não ser apanhado de surpresa por algum engano cuidadosamente disfarçado.
O Senhor ordena que estejamos sempre alerta, sem nunca relaxar. Entretanto, ninguém é deixado a lutar sozinho. Anjos ajudam e protegem aqueles que andam humildemente diante de Deus. Quando seus filhos se aproximam dele em busca de proteção contra o mal, com amor, ele os defende do inimigo. Não toque neles, ele diz, pois eles são meus. Com muita insistência, os samaritanos tentaram desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Esdras, capítulo 4, versos 4 e 5. Mas, durante muitos anos, os poderes do mal foram reprimidos e o povo na Judéia teve liberdade para continuar seu trabalho. A batalha nos bastidores. Enquanto Satanás procurava influenciar a Média Pérsia e não oferecer qualquer ajuda ao povo de Deus, anjos trabalhavam em favor dos exilados. Daniel nos dá uma ideia dessa batalha entre o bem e o mal. Durante 3 semanas, Gabriel lutou contra os poderes das trevas, procurando neutralizar as influências em ação na mente de Ciro. E antes que o conflito terminasse, o próprio Cristo veio para ajudar Gabriel. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, Gabriel declarou. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Daniel capítulo 10, verso 13. Miguel venceu. As forças do inimigo foram contidas todos os dias de Ciro e todos os dias de seu filho Cambises. Os seres celestiais mais importantes estavam atuando no coração dos reis, e o povo de Deus não deveria poupar esforços para restaurar o templo, suas cerimônias e reconstruir seus lares na Judéia. Entretanto, seus inimigos se opuseram a eles com muita insistência, e pouco a pouco os construtores foram desanimando. Alguns não conseguiam esquecer do que aconteceu no dia em que a pedra fundamental foi colocada, quando muitos haviam demonstrado total falta de confiança no projeto. E como os samaritanos continuavam cada vez mais insistentes, muitos judeus começaram a duvidar se aquele realmente era o momento certo para reconstruir. Esse sentimento logo se espalhou. Muitos trabalhadores, desanimados, voltaram para as atividades comuns da vida. Durante o reinado de Cambises, o trabalho do templo avançou lentamente. E durante o reinado do falso Esmerdes, os samaritanos influenciaram esse impostor a baixar um decreto proibindo os judeus de reconstruírem sua cidade e o templo. Por mais de 1 ano, a construção do templo ficou quase abandonada. O povo morava em suas casas e trabalhavam para adquirir bens materiais, mas não era bem-sucedido. A natureza parecia estar contra eles. Como eles permitiram que o templo continuasse em ruínas, o Senhor enviou uma seca sobre a terra. Deus tinha dado a eles os frutos do campo e dos pomares como um sinal do seu favor. Mas, como eles usaram essas bênçãos de forma egoísta, ele a retirou. A obra de Deus fica paralisada. Essas eram as condições durante a primeira parte do reinado de Dario. A situação dos israelitas era muito triste. Eles reclamavam, duvidavam e tinham como prioridade seus interesses pessoais. Não tinham qualquer reação diante do templo do Senhor em ruínas. Muitos tinham perdido de vista o propósito de Deus em fazer com que voltassem à Judéia e diziam: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Deus, porém, levantou o profeta Ageu e Zacarias para enfrentar a crise. Esses mensageiros escolhidos revelaram ao povo a causa de suas dificuldades. A falta de sucesso era o resultado da negligência em colocar os interesses de Deus em primeiro lugar.
Se os israelitas tivessem honrado a Deus, fazendo da construção de sua casa o principal trabalho a ser realizado, teriam atraído sua presença e suas bênçãos. Ageu fez a eles uma pergunta direta: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Por que se preocupavam tanto com suas próprias casas e não se preocupavam com a casa do Senhor? O desejo de fugir da pobreza os levou a negligenciar o templo, mas essa negligência trouxe sobre eles justamente aquilo que temiam tanto. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Então o Senhor revelou a causa do que os levou à pobreza. Vocês esperavam muito, mas, para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupam com a sua própria casa. Por isso, provoquei uma seca nos campos. Veja aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Aqueles que ouviram a mensagem de Ageu receberam de coração. Os líderes e o povo não ousaram rejeitar as instruções a eles enviadas de que seu sucesso, tanto material como espiritual, dependia da fiel obediência aos mandamentos de Deus. Animados a entrar em ação, Zorobabel e Josué e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor e o seu Deus por causa das palavras do profeta Ageu. Mensagem de conforto. Menos de um mês depois de recomeçar a construção do templo, os construtores receberam uma mensagem de conforto. Coragem, Zorobabel. Coragem, sumo sacerdote Josué. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Ageu, capítulo 2, verso 4. A seus filhos hoje o Senhor declara: coragem, ao trabalho, porque eu estou com vocês. Zacarias, a quem o Senhor levantou para apoiar Ageu, confirmou e completou as súplicas e as palavras de ânimo enviadas por Deus por meio de Ageu. A primeira mensagem de Zacarias foi uma garantia de que a palavra de Deus jamais falha e uma promessa de bênção àqueles que dessem ouvidos à segura palavra da profecia. Os pequenos estoques de alimento estavam rapidamente chegando ao fim, e ao seu redor estavam povos nada amigáveis. Mas, mesmo assim, os israelitas avançavam pela fé e trabalhavam com toda a dedicação para reconstruir o templo destruído. Mensagens após mensagens eram enviadas por meio de Ageu e Zacarias, com a certeza de que sua fé seria recompensada e que a glória futura do templo, cujas paredes eles estavam reerguendo, não falharia. Na plenitude do tempo, o desejado de todas as nações apareceria como o Salvador da humanidade. Promessa de prosperidade material. Depois de se arrepender e decidir avançar pela fé, o povo recebeu promessas de prosperidade material. De hoje em diante, o Senhor declarou: abençoarei vocês. Deus enviou uma preciosa mensagem a Zorobabel, o governador do povo, que tinha sido tão duramente provado ao longo de todos aqueles anos, desde o retorno de Babilônia. Estava se aproximando o dia em que os inimigos do povo de Deus seriam derrotados. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido. O governador de Israel pôde perceber então como Deus o havia guiado
durante todo aquele período de desânimo e perplexidade. Deus jamais guia seus filhos de outra forma diferente daquela que eles mesmos teriam escolhido, caso pudessem ver o fim desde o começo e entender a glória do propósito que estão realizando. Ageu e Zacarias animaram o povo a fazer todo o esforço possível para a reconstrução do templo. Mas os samaritanos e outros colocaram muitos obstáculos em seu caminho. Em uma ocasião, oficiais do reino Medo-Persa visitaram Jerusalém e pediram o nome da pessoa que tinha autorizado a reconstrução do templo. Se os judeus não tivessem confiado na orientação dada pelo Senhor, essa pergunta teria trazido terríveis resultados. No entanto, os judeus deram uma resposta tão sábia que os oficiais decidiram escrever uma carta a Dario, chamando sua atenção para o decreto original feito por Ciro, dando ordens para que a casa de Deus em Jerusalém fosse reconstruída e que as despesas fossem pagas pelo tesouro do rei. Dario procurou o decreto e encontrou. Então, ordenou que os oficiais permitissem que a reconstrução do templo continuasse. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus, ele ordenou. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas destes homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Esdra capítulo 6, versos 7 e 8. O rei decretou ainda que se alguém de alguma maneira tentasse alterar o decreto, sofreria severos castigos, e concluiu que essa incrível afirmação, que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Durante muitos meses antes que esse decreto fosse baixado, os israelitas trabalharam pela fé, animados pelas mensagens que recebiam de Deus por meio dos profetas. As visões animadoras de Zacarias. 2 meses depois de Ageu registrar sua última mensagem, Zacarias recebeu uma série de visões referentes à obra de Deus na terra. Essas mensagens, dadas em forma de parábolas e símbolos, chegaram em um tempo de grande ansiedade e foram de especial importância para o povo que estava avançando em nome de Deus. Tudo indicava que o rei estava para anular a permissão para a reconstrução do templo. O futuro parecia sombrio. Zacarias ouviu o anjo do Senhor perguntar: Senhor dos exércitos, até quando deixará de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais está indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: Assim diz o Senhor dos exércitos, estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com meu povo. Mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso, assim diz o Senhor, estou voltando-me para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. Zacarias capítulo 1, versos 12 a 16. O profeta foi então instruído a profetizar. O Senhor consolará novamente a Sião e escolherá Jerusalém. Zacarias depois viu os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém, simbolizados por 4 chifres. Logo a seguir, viu 4 artesãos representando as pessoas usadas pelo Senhor para a restauração de seu povo e de sua casa de adoração. Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa de seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela
serei a sua glória. Zacarias capítulo 2, verso 4 e 5. Deus tinha determinado que Jerusalém fosse reconstruída. A visão era uma garantia de que ele daria conforto e força ao seu povo sofrido e cumpriria as promessas da sua aliança eterna. Aquilo que ele estava realizando por seu povo deveria ser conhecido em toda a terra. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Isaías capítulo 12, verso 6.